Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda a esta live que integra o calendário de ações do Programa de Educação Previdenciária do INSS. Todos os meses, sempre às quartas-feiras, um especialista do INSS vai falar sobre um tema específico. E hoje vamos entender mais sobre as aposentadorias urbanas e conhecer o passo a passo para fazer o seu pedido e acompanhar o andamento do processo. Eu sou Lissandra Pires, jornalista e servidora do INSS, e nesse início de conversa eu vou me autodescrever. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelos loiros e estou vestida com uma camisa roxa. Atrás de mim, um painel branco. Comigo, nesta transmissão, o analista do Seguro Social, Marcos Correia, educador previdenciário e servidor da gerência do INSS em Divinópolis, Minas Gerais. Ele vai nos orientar sobre os tipos de aposentadorias urbanas, as regras de transição após a reforma da Previdência, entre outras questões. Seja bem-vindo, Marcos. Bom ter você aqui com a gente. Olá, boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite também. Vai ser um prazer trazer esse assunto tão importante e tão relevante para a nossa sociedade em geral, né, com informações oficiais aqui no canal do INSS. Durante uma hora, você vai conhecer o que diz a legislação sobre este tema. Inclusive, a aposentadoria é o benefício mais lembrado quando se fala do INSS. E ao final da live, responderemos a algumas perguntas feitas pelo chat. Lembrando que não será possível responder a casos individuais. E você vai já entender o porquê. Então, Marcos, conta pra gente e para Maria Cris Nascimento, que nos perguntou no chat: quando posso me aposentar? Olha, essa é uma pergunta hoje que tem que ser muito bem avaliada, muito bem estudada, para se emitir uma resposta com a devida segurança, né? Porque nós tivemos aí as mudanças, né, com a legislação, com a reforma da Previdência, e mudanças grandes em questão de regras das aposentadorias. Então, é muito bom que as pessoas busquem esse conhecimento prévio para saber, para se planejar com relação à sua aposentadoria, né? Verificar o que pode ser feito para, quando aposentar, ter uma aposentadoria ainda melhor, tá? Então, nós vamos, através de uma apresentação bem didática, explicar aqui como se dá hoje a concessão de uma aposentadoria pelo INSS, todas as regras possíveis, tá? Nós vamos iniciar com uma apresentação. E aí nós temos, então, as aposentadorias urbanas programáveis, né, que vai ser o objetivo, o tema dessa nossa live de hoje. Nós vamos falar principalmente a questão da idade e tempo de contribuição nas aposentadorias. Mas antes disso, é bom a gente lembrar quais são os tipos de aposentadorias hoje do regime geral de previdência social que é operacionalizado pelo INSS. Então nós temos a aposentadoria por idade urbana, né, que já existia antes da reforma, continua existindo, porém agora com certas adaptações que nós vamos estudar. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga aposentadoria que já existia e também tem algumas adaptações pós-reforma, a aposentadoria programada. Hoje, o decreto que trata das aposentadorias, né, pós-emenda constitucional de 2019, ela traz o nome de aposentadoria programada. Por isso a gente chama de aposentadoria na nova regra da Previdência Social. Além disso, a aposentadoria programada do professor, então é uma aposentadoria específica de um público, né, bem específico, que são os professores, professoras, do ensino infantil, fundamental e médio, que durante toda a sua vida exerceram essa função de magistério. A aposentadoria especial, que é uma modalidade de aposentadoria que é cabível para aquelas pessoas que trabalham durante toda a sua vida em atividade especial, atividade insalubre, periculosa, né, sujeita a agentes nocivos. Ainda temos a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência, que é uma regra bem específica, né? A pessoa com deficiência tem um regramento diferenciado. E, por último, a aposentadoria por incapacidade permanente,
que é a nomenclatura hoje utilizada pela legislação para a antiga aposentadoria por invalidez, né, que as pessoas conhecem como aposentadoria por invalidez. Tá, para a gente falar de aposentadoria, é muito importante que a gente comece já abordando uma dúvida que as pessoas têm em relação ao cálculo, né, a regra de cálculo das aposentadorias. Então, eu vou primeiro falar da mudança da regra do cálculo. Muitas pessoas têm o erro de achar, de pensar que a aposentadoria será calculada com base no último salário. Não, tá? As aposentadorias, via de regra, são calculadas com base em dois termos que a gente utiliza, que é o salário de benefício e a renda mensal do benefício. Traduzindo de maneira simples, o salário de benefício é o valor referente à média dos salários de contribuição devidamente corrigidos e atualizados. Então, nada mais é do que pegar os salários da pessoa e fazer uma média, tá? Então, não tem a ver, a aposentadoria não vai ser o valor da remuneração na data que a pessoa recebe na data da sua aposentadoria, tá? E a gente teve uma mudança nessa questão do salário, do cálculo do salário de benefício com a reforma. E é interessante que as pessoas saibam disso, tá? Como era antes. Então tá aí em destaque em amarelo, como era antes da reforma da Previdência de 2019. Considerava-se no cálculo do salário de benefício os 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria. Ou seja, os 20% menores eram desconsiderados. Então, pegava-se todos os salários de 94 até a data da aposentadoria, separava os 80% maiores e fazia uma média deles. Ou seja, se a pessoa tivesse contribuído durante alguns momentos da vida sobre um salário mínimo, mas o restante foi valores mais altos, até o teto, então ela tinha esse benefício de descartar 20% dos menores salários. Com a reforma, a gente passa aí para esse destaque em verde, como que passou a ser o cálculo dessa média? Olha, considera-se no cálculo do salário de benefício todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria, ou seja, não tem mais esse benefício do descarte dos 20% menores, tá? Então, pós-reforma, a partir de novembro de 2019, as aposentadorias passam a ser calculadas com base numa média de todos os salários a partir de julho de 94, tá bom? Tá, então essa média é o valor que dá aposentadoria? Não, esse é o valor de referência. Coloquei aí, de acordo com a regra de direito aplicável ao caso específico, será calculado o valor da renda mensal do benefício, que é efetivamente o valor que será pago ao beneficiário. Então vamos lá, calcula-se o salário de benefício, que é a média dos salários de 94 em diante. Sobre este valor vai incidir a regra da renda mensal do benefício, tá? E o que vem a ser essa regra pós-reforma, principalmente, né? Então tá aí, ó, a renda mensal do benefício das aposentadorias após a reforma leva em consideração o tempo de contribuição do segurado conforme a regra abaixo. Então veja bem, parte de um fixo de 60%, então se a pessoa tem direito à aposentadoria pós-reforma, parte de 60% deste salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição, além do mínimo exigido. Tá? E qual é o mínimo exigido? Atualmente, pós-reforma, 15 anos de contribuição para a mulher, 20 anos para o homem. Então, se a pessoa vai ter uma aposentadoria, um homem com 65 anos e apenas 20 anos de contribuição, a aposentadoria será de 60% da média. Por quê? Porque esse homem com 20 anos de contribuição, ele não tem contribuição acima do mínimo exigido. Agora, se for com 30 anos de contribuição um homem, o mínimo é 20. Se ele tem 30, ele tem 10 anos a mais além do mínimo. Ele ganha 2% ao ano, ou seja, ele vai ter um acréscimo de 20%. Então, seria 60%, que é o fixo, o valor mínimo, né, fixo, mais 20% por ele ter 10 anos além do tempo de contribuição mínimo. Então, ele aposentaria com 80% da sua média.
Tá? Então, aí, em resumo, a renda mensal do benefício será o salário de benefício, ou seja, essa média dos salários de 94 até a data da aposentadoria, multiplicado por 60% mais 2% a cada ano, além do mínimo, tá? Então, é bem importante saber como é que se calcula. Essa é uma regra aplicável a quase todas as aposentadorias. Quando a gente for falar de cada uma, eu vou abordar o valor da renda mensal de cada uma, ok? Então, vamos traduzir isso num exemplo para vocês entenderem. Então, eu trouxe aí, ó, João, em março de 2023, completou 65 anos de idade e tem 25 anos de contribuição. João tem uma média salarial, que é o salário de benefício, no valor de R$3.000. Quanto será a aposentadoria de João nas regras pós-reforma? Então vamos lá, se ele tem 65 anos, ele já tem a idade, e ele tem 25 anos de contribuição, ele já tem mais que o mínimo exigido de 20 anos. Então ele tem 5 anos além do tempo de contribuição mínimo, ou seja, 2% a cada ano além, ele tem mais 10% adicional. Então, em resumo, a renda mensal da aposentadoria dele vai ser 60% fixo mais 10%. Então, 70% da média. Se a média dele é R$3.000, a aposentadoria dele será de R$2.100. Ok? Essa é a forma de cálculo da renda mensal pós-reforma. Perfeito? Tá, mas e aí, quanto às regras da aposentadoria? Eu quero saber sobre as regras. Tá, então vamos lá. Hoje é importante que você entenda que para se chegar à conclusão se tem ou não direito à aposentadoria, nós temos que analisar várias regras, tá? E aí nós temos que dividir isso em marcos temporais, que eu costumo dizer. Qual que é o marco temporal principal que nós temos que nos ater? A data da reforma da Previdência, ou seja, 13 de novembro de 2019, quando foi feita a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência. Então, a gente tem quem tem direito até essa data, ou seja, quem tem os requisitos para os benefícios até esta data, entra na regra número 1 aí do quadradinho número 1, que eu chamo de direito adquirido, que são os beneficiários que já tinham todos os requisitos para o benefício de aposentadoria antes da reforma. Para eles, aplicam-se as regras anteriores à reforma, ou seja, nada de novo para eles, a regra antes da reforma. Após reforma, a gente tem aí o quadradinho 2 e o 3, que tratam de regras de transição e nova regra para novos filiados. Então, a reforma veio com a seguinte alteração. Olha, quem se filiar, ou seja, quem contribuir pela primeira vez com o INSS a partir da reforma, ou seja, novos filiados após 13 de novembro de 2019, terá uma regra específica de aposentadoria. Ah, mas e aqueles que já eram contribuintes antes da reforma, mas não tiveram o direito adquirido porque não chegaram nos requisitos antes da reforma? Esses entram nas regras de transição, ou seja, os filiados até a data da reforma, mas que não tenham atingido o direito adquirido, tá? Então, a gente tem que separar nesses momentos. Até a data da reforma, analisa-se as regras de direito adquirido, que são as regras anteriores. Não tem direito nas regras anteriores, a gente passa a analisar as regras pós-reforma. E aí é a nova regra e as regras de transição. A gente vai falar de cada uma delas. A gente vai começar falando sobre as regras de direito adquirido. Lembrando que a gente está tratando nesta live da aposentadoria por idade urbana e por tempo de contribuição, ok? Então vamos lá. As regras de aposentadoria por idade e tempo de contribuição antes da reforma, ou seja, direito adquirido. Aí nós temos as duas situações, ó, aposentadoria por idade urbana e por tempo de contribuição. Vamos primeiro na por idade urbana. O que se exigia até 13 de 11 de 2019? Para aposentar por idade, carência de 180 meses. É o equivalente a 15 anos, né? A legislação fala em 180 meses, mas é o equivalente a 15 anos de contribuição.
e uma idade mínima, que até então era de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Então, se até 13/11/2019 a pessoa tiver os 15 anos de contribuição para a carência e a idade mínima de 65 homens e 60 mulher, ela tem direito à aposentadoria por idade urbana na regra antes da reforma. Por tempo de contribuição. Quais os requisitos até a data da reforma? O tempo de contribuição mínimo de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, e a carência também de 180 meses, ou seja, 15 anos. E um detalhe que eu chamei a atenção, destaquei até em vermelho, é que não era exigida a idade mínima, ou seja, muitas pessoas, equivocadamente, a gente vê falando assim: eu não tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra anterior porque eu não tinha idade mínima. Olha, se a pessoa até 13/11/2019 já tinha os 35 anos de contribuição homem ou 30 anos mulher, não tem idade mínima para se aposentar, tá? Lógico que na regra antiga, antes da reforma, tinha a questão do fator previdenciário, né, que fazia com que as aposentadorias reduzissem o seu valor quanto mais jovem fosse o segurado que estaria ali aposentando. Tá? Então, essas são as duas regras antes da reforma, que é as regras que a gente chama de direito adquirido. E aí vamos trabalhar com exemplos também. Então, vamos lá, ó. No caso da aposentadoria por idade urbana, a segurada Maria nasceu em 10 de novembro de 59. Em 10/11/2019, completou 60 anos de idade e já tinha 20 anos de INSS pago. Requereu aposentadoria em 15 de março de 2023. Requereu agora, recentemente. Vamos analisar o direito adquirido dela. Olha, na regra antes da reforma exigia-se o quê? Carência de 180 meses, 15 anos. Ela já tem 240 meses, 20 anos de contribuição efetiva. Então, ok, ela tem a carência. E exigia-se a idade de 60 anos até 13/11/2019. Ela completou 60 anos em 10/11/2019, ou seja, antes da reforma. Então, essa é uma situação clara em que a Maria tem direito à aposentadoria por idade urbana, conforme a regra anterior à reforma da Previdência. Perfeito? Vamos para por tempo de contribuição. Um exemplo. Olha, Manuel, em outubro de 2019, completou 35 anos de trabalho como empregado com carteira assinada. Requereu aposentadoria em 15 de março de 2023. Então, a gente tem aí uma situação onde ele já tem 35 anos de carteira assinada lá em outubro de 2019. Perfeito. Para analisar o direito dele, o que a aposentadoria por tempo de contribuição exige? Carência e tempo de contribuição. A carência seriam 15 anos. Ok, ele já tem 35 anos de contribuição como empregado. E o tempo de contribuição de 35 anos até a data da reforma, 13/11/2019. Em outubro de 2019, ele já tinha 35 anos. Então, ok, ele tem os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na regra anterior à reforma da Previdência. Então, essas são as situações de direito de aposentadoria antes da reforma, ok? As exigências eram simples. Tá, a regra pós-reforma. Então, eu vou deixar por último a regra de transição, que é mais complexa. Vamos então, imagina-se que, não tem direito, então, na regra anterior à reforma, não completou o tempo. Então, a gente vira para a regra pós-reforma. Nós vamos tratar agora da nova regra, que é a regra que é aplicável para novos filiados, ok? Então, vamos lá. Essa regra, a legislação, ela chama a aposentadoria nessa modalidade pós-reforma de aposentadoria programada, ok? E o que ela exige pós-reforma? Mesma coisa, carência de 180 meses, isso não foi alterado, né? O equivalente a 15 anos para a carência. O tempo de contribuição mínimo de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, e a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Então, para quem se filiar
a partir de 13/11/2019, ou seja, após esta data, para se aposentar vai precisar de ter mulher, no mínimo 15 anos de contribuição e 62 de idade, homem, no mínimo 20 anos de contribuição e 65 de idade. Lembra que eu falei sobre a renda do benefício? Então, a renda mensal desta modalidade de aposentadoria, ela vai pegar o salário de benefício, e aí vamos lembrar que após a reforma é média de todos os salários a partir de julho de 94, e multiplicar por 60% mais 2% a cada ano de contribuição que exceder ao mínimo, que é 15 para a mulher e 20 para o homem, tá? Então, essa é a exigência para a aposentadoria programada pós-reforma. Vamos a um exemplo. O segurado Matheus, nascido em 1/3/1980, filiou-se ao INSS em janeiro de 2023, pagando pela primeira vez a sua contribuição na categoria de contribuinte individual autônomo. Ele deseja saber quando poderá se aposentar. Tá, então veja bem, Matheus nasceu em 1980, então nós estamos aí em 2023, ele tem 43 anos de idade, primeira vez que está pagando o INSS agora em janeiro de 2023, ou seja, ele é filiado pós-reforma. Ele quer saber sobre a aposentadoria. Nós vimos que para aposentar pós-reforma para novos filiados vai exigir o quê? Carência de 15 anos, equivalente a 180 meses, tempo de contribuição mínimo, no caso de um homem, é de 20 anos de contribuição, e a idade mínima de 65 anos. Então, o Matheus aí, ele já sabe que, para ele, a única regra aplicável será a da aposentadoria programada com 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Ok? E aí, nós podemos, Lissandra, fazer um intervalo para responder algumas perguntas agora? Podemos sim. Temos algumas aqui. Primeiro, Marcos, no caso das aposentadorias por idade e tempo de contribuição, por direito adquirido antes da reforma, a pessoa tem um prazo limite para fazer esse requerimento? Boa pergunta, Lissandra. Essa questão passa pela seguinte situação. As aposentadorias, tá, programáveis, vamos dizer assim, elas derivam, elas são devidas a partir do requerimento do benefício. Não existe um prazo. Por exemplo, a pessoa tinha direito na aposentadoria, no direito adquirido lá de 2019, antes da reforma e tudo. Ela só requereu agora. Ela perdeu o direito adquirido a essa aposentadoria porque já passaram-se aí 3 anos, né, entre o direito a data do direito que ela completou e o requerimento. Não, ela não perde o seu direito, tá? O que acontece é que ela só vai ter direito ao pagamento do benefício a partir do requerimento. Então, direito adquirido ninguém tira das pessoas. Se já é devido àquele direito adquirido, essa pessoa pode a qualquer tempo solicitá-lo. A questão é que ela não receberá os atrasados caso só esteja requerendo agora. Perfeito? Perfeito. Vamos a uma outra aqui. Eu estou acompanhando vários chats, tá, gente? Eu estou acompanhando o YouTube e tem outros aqui também. Uma mulher que pagou o INSS durante 20 anos, mas que parou de pagar há mais de 10. Caso ela complete a idade de 62 anos, ela poderá se aposentar pelo INSS? Marcos, quando existe essa lacuna nesse período de contribuição, é possível pagar esse período e incluir no pedido de aposentadoria? Olha, aí nós temos duas situações que têm que ser muito bem analisadas, tá? A primeira delas, a questão de estar há mais de 10 anos sem pagar e estar agora completando 62 anos e já ter 20 anos de contribuição lá no passado remoto. Ela não perde o direito, tá? Por não estar pagando. Por quê? Porque as aposentadorias programáveis, que são essas que envolvem tempo de contribuição, elas não exigem qualidade de segurado, ou seja, não exige que a pessoa esteja contribuindo na data do requerimento.
exige que tenha a carência, o tempo de contribuição efetivamente pago e a idade. Então, nesse caso aí, por mais que tenha 10 anos que ela não esteja contribuindo, ela já tendo os 20 anos pagos lá no passado, regularmente quitados e tudo, comprovados, e a idade, ela vai ter direito à aposentadoria. Quanto à segunda questão, que é a de recolhimento desse período, dessa lacuna, nós orientamos, enquanto servidores do INSS, analistas de aposentadoria, que as pessoas não façam um pagamento sem a devida autorização do débito pelo INSS, tá? Por quê? Algumas situações é passível, sim, de pagamento, mas muitas não são passíveis, tá? E aí, muitas vezes, às vezes, a pessoa paga sem essa devida análise e esse tempo não poderá ser computado em benefício, e aí a pessoa acaba ficando aí ou no prejuízo ou tem que demandar um pedido de reembolso, de restituição na Receita Federal, tá? Entendi. Cabem mais algumas perguntas? Sim. Pode fazer. Bom, tem aqui Jonas e Jéssica, eles falam de carência. O Jonas pergunta, carência de 180 meses antes da reforma não é equivalente a 15 anos completos. Na data anterior, o primeiro dia de contribuição, ainda que abaixo do mínimo, contava como um mês. E a Jéssica também faz nesse estilo. O INSS aplica a carência reduzida para a aposentadoria por idade para inscritos antes de 91, ou seja, a carência reduzida na data que completou 60 anos ou 65 anos, no caso de homens e mulheres? A gente tem a tabela de carência, né, que é uma tabela que está lá no artigo da lei, que aí a gente tem que verificar, são situações de direito adquirido de pessoas que tiveram esse direito há bastante tempo atrás. Se passível de aplicação, sim, tá? E aí é uma situação que depende de análise, ok? E a outra questão que veio é com relação à carência e tempo de contribuição. Isso é uma situação realmente que é um pouco complexa, às vezes, da pessoa entender, mas é só para que, quando a pessoa que mandou a pergunta falou, olha, porque não necessariamente os 15 anos de contribuição é o mesmo que 15 anos de carência. Realmente não é, porque tempo de contribuição a gente conta de data a data. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, 30 dias de contribuição de 1º a 30 do mês, são 30 dias de contribuição, tá? Para carência, às vezes a pessoa trabalhou num determinado mês, só do dia 1º ao dia 5 foi demitida a partir do dia 6. Então, ela tem aqui tempo de contribuição só 5 dias nesse mês, mas para efeito de carência, conta como um mês. Então, quando a legislação exige tempo de contribuição e carência, são coisas realmente diferentes. Mas que aí a gente tem várias situações cabíveis, que o que conta para carência e não conta como tempo, o que conta como tempo não conta como carência, tá? Então, assim, aí é uma situação de um conceito mais complexo para a gente estar explicando em minúcias, mas realmente a pessoa que mandou a pergunta tem razão, sim. Não é a mesma coisa, carência e tempo de contribuição, tá? O ideal é fazer, então, aquela simulação que está no meu INSS, não é? Sim, a gente, ao final eu vou até detalhar um pouco sobre a simulação para que as pessoas saibam também entender melhor o que é essa simulação, tá? Solange pergunta aqui se poderá pagar extemporâneo para concluir o tempo de aposentadoria no recolhimento através de GPS. Olha só, o pagamento extemporâneo, ele só é válido mediante comprovação documental, tá? O que eu estou dizendo em relação a isso? Por exemplo, tá? Vamos trazer a situação de um empresário, de um sócio, gerente, administrador de uma empresa, né? Ele, como sócio, gerente, administrador de uma empresa, ele é contribuinte individual, então ele tem que pagar regularmente a sua contribuição. Quando a pessoa fala de pagar extemporâneo, nós estamos falando o quê? Não pagou na data correta e quer pagar tempos depois. Então, esse é um pagamento extemporâneo, fora do tempo. Esse pagamento só vai ser considerado em benefício se ele for comprovada essa atividade com documentos contemporâneos, tá? Ou seja, a pessoa vai ter que apresentar documentação que comprove que aquele pagamento atrasado é referente a um serviço efetivamente, comprovadamente prestado em época própria. Ou seja, isso é uma forma de se combater possíveis
fraudes, digamos assim, né? É uma palavra forte, mas pode ser aplicada, tá? Então, o extemporâneo, ele pode ser computado? Pode, se devidamente comprovado. A pessoa deixou de pagar com CLT e começou a pagar como contribuinte individual. O INSS reconhece esse complemento de 35 anos, por exemplo, a pergunta da Gilcenilda Oliveira. Tá. Gilcenilda, olha só, todo tipo de contribuição regularmente paga, ele é contado. A pessoa era empregada, foi demitida e passou a pagar como contribuinte individual. Efetivamente pago corretamente, quando eu digo corretamente, por exemplo, o primeiro pagamento foi em época própria, até o dia do vencimento, corretamente. Então, todo tipo de pagamento é computado desde que tenha sido contemporâneo, válido, esteja tudo correto, tá? Muitas vezes a pessoa fala, eu paguei um tempo lá atrás, eu tive um vínculo lá na década de 60, 70, que está na minha carteira, está certinho e tal, isso vai poder contar? Sim, estando devidamente registrado, comprovado, todo o tempo de trabalho como empregado, devidamente registrado, com as contribuições como autônomo, prestador de serviço, facultativo, empregado doméstico, tudo isso pode ser computado, desde que regularmente registrado, tá? Tati pergunta, contribuo desde 2013, tenho 40 anos, entro na regra de aposentadoria programada ou na anterior? 40 anos e contribui desde 2013. Então, a contribuição, a filiação é anterior à reforma, né? Que a reforma foi em 2019. Então, ela não tem a regra anterior porque ela não tinha os requisitos para aposentadoria antes da reforma, né? Então, ela vai entrar nas regras pós-reforma. E aí eu pego o gancho da pergunta dela, Alessandra, para explicar agora as regras de transição, porque a gente falou da nova regra e agora eu vou explicar sobre as regras de transição, que aí ela vai conseguir entender melhor ainda em que regra ela vai se enquadrar. E aí, no final, depois das regras de transição, a gente volta com mais perguntas, pode ser? Beleza. Perfeito, eu vou voltar com a apresentação aqui. Perfeito, então vamos lá. Então, agora nós vamos tratar desse caso, dessa pergunta específica aí da nossa participante da live, que é e como que eu fico nessa questão da regra do meu direito após a reforma. Então, a gente falou da nova regra, né, de aposentadoria programada, e aí a gente tem as regras de transição. Então, a gente precisa entender que a regra de transição se aplica para quem já era contribuinte antes da reforma, mas não atingiu os requisitos para o direito adquirido às aposentadorias antes da reforma. E aí nós temos 5 regras aplicáveis, tá? Que nós vamos falar de cada uma delas. E aí, por questão didática, nós vamos falar de cada uma e aplicar um exemplo. E no final, eu vou fazer um exemplo de uma situação e aplicar 5 a 7 regras, na verdade, as 2 de direito adquirido e as 5 de transição, para a gente ver como que é na prática que as pessoas devem interpretar o seu direito à aposentadoria, tá? Então, vamos lá. As 5 regras são de transição. A regra de transição da aposentadoria por idade, e as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que aí a gente tem a regra por pontos, a regra por idade e as 2 regras por pedágio. Uma é a do pedágio de 50% e a outra é o pedágio de 100%. Vou explicar cada uma delas, tá? Então tá aí. Primeira regra de transição é a regra de transição da aposentadoria por idade. Lembramos que antes da reforma, a aposentadoria por idade exigia o quê? Carência de 15 anos ou 180 meses para efeito de carência, o correto é falar meses, e o tempo de contribuição de 15 anos para homem ou mulher. E a idade mínima, tá? Nessa regra de transição. O detalhe é que a idade mínima nessa transição, ela começa para a mulher com 60 anos e vai subindo, vai tendo um acréscimo de 6 meses na idade a cada ano, já a partir de janeiro de 2020 até que se atinja 62 anos para a mulher. Então, a gente tem essa tabelinha
que explica essa transição da idade. Olha, para a mulher, a idade mínima passou de 60 para 62 na puridade. Então, lá em 2019, na data da reforma, exigia-se 60. Em 2020, passou a exigir 60 anos e meio. 2021, 61. 2022, 61 anos e meio. 2023, 62 anos. Então, a partir de 2023, idade mínima na regra de transição da aposentadoria por idade, 62 para a mulher, e o homem sempre já era 65, manteve-se 65. Então, para a pessoa se aposentar após a reforma na aposentadoria por idade, por exemplo, em 2023, no ano corrente, não é 60 anos, são 62 anos de idade no caso da mulher, tá? E no caso da renda mensal, assim como na programada, é o salário de benefício, a média, né, das contribuições de todo o período de julho de 94 até a data da aposentadoria, mais 60%, mais 2% para cada ano que exceder ao mínimo, ou seja, de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Vamos ver um exemplo. Olha aí, a segurada Joelma nasceu em 20 de junho de 62. Em 20 de junho de 2022, completou 60 anos de idade e já tinha 15 anos de INSS pago. Requereu aposentadoria em 21 de 6 de 2022. Tá, então ela está requerendo um dia após completar 60 anos. Vamos analisar o direito. Existe carência de 180 meses. Vamos colocar que ela tenha carência, pois ela já tem 180 meses de pagamento de INSS. Tempo de contribuição de 15 anos, ela já tem, ok. A idade mínima aqui nessa regra de transição, ela tem 60 anos em 2022. Porém, nessa regra de transição, a idade mínima em 2022 é de 61 anos e 6 meses de idade. Ou seja, ela não tem a idade mínima, ela só vai se aposentar quando ela efetivamente fizer 62 anos, tá? Perfeito? Então, ela não tem direito a essa aposentadoria por idade na regra de transição, pois não tem a idade mínima. A segunda regra de transição, que é a regra por pontos, tá? Requisitos: carência de 180 meses, tempo de contribuição de 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, e a pontuação mínima em 2019 de 86 pontos para a mulher e 96 para o homem. O que é essa pontuação? Tá aí, ó, é a soma da idade com o tempo de contribuição. E essa pontuação ela é acrescida de 1 ponto a cada ano, já a partir de janeiro de 2020, até que se atinja 100 pontos para a mulher, 105 para o homem. Então, veja a tabela aí. A mulher, em 2019, exigia-se 86, do homem 96. Esse quantitativo vai aumentando 1 ponto ao ano até chegar em 100 pontos para a mulher, 105 para o homem. Para o homem vai completar em 2028, para a mulher em 2033. Então, não basta a pessoa ter 30 anos de contribuição, uma mulher após a data da reforma, ou 35 anos o homem, para se aposentar. Ela precisa ter alguma desses requisitos adicionais da regra de transição. Essa primeira regra é a pontuação. Então, vamos ver um exemplo, tá? E aqui a renda mensal, da mesma maneira, é a média salarial, que é o salário de benefício, multiplicado por 60% mais 2%, a cada ano que tiver de contribuição, além do mínimo de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Vamos ao exemplo da regra por pontos. Olha aí, o segurado Márcio nasceu em 20 de março de 65. Em 20 de março de 2023, completou 58 anos de idade e já tem 35 anos de INSS pago. Requereu aposentadoria em 21 de março de 2023. Então, veja bem, para essa regra, nós vimos que exige carência de 180 meses, ok, ele já tem 35 anos de INSS pago, presume-se que ele já tem essa carência, então, tempo de contribuição, 35 anos, ele já tem 35 anos, pelo que foi dito aí no enunciado,
Porém, ele tem que ter a pontuação mínima. Somando-se a idade e o tempo de contribuição dele, ou seja, 58 de idade, 35 de contribuição, nós chegamos em 93 pontos. Pela tabela, em 2023, precisa de 100 pontos o homem. Então, ele não tem direito a essa regra, a aposentadoria por tempo de contribuição na regra por pontos, pois ele não tem a pontuação mínima, ok? A regra de transição por idade, ela leva em consideração uma idade mínima, né? Então tá aí, exigências, da mesma forma, carência de 180 meses, tempo de contribuição de 30 anos para a mulher, 35 para o homem, isso é regra em todas elas, o tempo de contribuição, e a idade mínima em 2019 de 56 anos para a mulher, 61 anos para o homem. E essa idade mínima, ela vai sendo acrescida de 6 meses a cada ano, já a partir de 2020, até atingir 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Então tá aí a tabela, começa em 2019, a mulher com 56 anos, o homem com 61, e vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, por exemplo, para entrar nesta regra, em 2023, a pessoa já tem que ter uma mulher 58 anos e o homem 63 anos de idade. Não basta ter apenas o tempo de contribuição. É muito comum a gente ver as pessoas falando, eu atingi esse ano, cheguei nos 35 anos de contribuição, homem, eu já posso aposentar. Gente, pós-reforma não é somente tempo de contribuição. A gente tem que analisar cada uma dessas regras, tá? Seja por pontos, por idade ou as por pedágio, que a gente ainda vai falar. Então, a renda mensal, da mesma forma, pós-reforma, pega-se a média salarial de todas as contribuições de 94 em diante e multiplica-se pelo percentual, 60% fixo mais 2% para cada ano de contribuição que exceder ao mínimo, de 15 para a mulher e 20 para o homem. Exemplo, segurado Márcio nasceu em 20 de março de 65. Em 20 de março de 2023, completou 58 anos de idade e já tem 35 anos de INSS pago. Requereu aposentadoria em 21 de março de 2023. Requisitos, né? Exige a carência, 180 meses, tempo de contribuição de 35 anos. Esses dois requisitos o enunciado já disse que ele tem. Mas nessa regra de transição exige-se uma idade mínima, que em 2023 é de 63 anos para o homem. Ele tem apenas 58, então não se aplica essa regra para ele, ele não tem direito à aposentadoria nesta regra de transição por pontos, por idade, pois ele não tem a idade mínima, ok? Agora a gente vai tratar das duas regras por pedágio. E aí vamos entender o que é pedágio. O pedágio é um tempo de contribuição adicional que a pessoa vai ter que cumprir além do mínimo. O mínimo é o quê? 30 para a mulher, 35 para o homem. E esse pedágio ele é calculado na data da reforma. Então, pega-se lá a data da reforma, 13 de novembro de 2019, e verifica o tempo de contribuição que a pessoa já tinha lá no dia da reforma. Sobre o tempo que faltava para ela atingir o necessário, ou seja, o necessário para uma mulher era 30 anos. Lá em 2019 ela tinha 29, então faltava um ano de contribuição. Então, a regra de pedágio é sobre o tempo que faltava na data da reforma. Então, se faltava um ano e o pedágio é de 50%, um ano são 12 meses, 50%, 6 meses de pedágio, ok? Então, vamos ver a regra e depois um exemplo. Então, tá aí. A regra por pedágio de 50% exige carência de 180 meses e tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Tá, essa é a regra padrão. E aí tem duas situações nessa regra que precisam ser consideradas. Uma, eu até coloquei em vermelho, que eu chamo que é uma regra de acesso. Para entrar nessa regra, para a pessoa ter possibilidade de ter direito nessa regra, ela tem que ter, na data da reforma, 13 de novembro de 2019, o tempo de contribuição superior a 28 anos para a mulher e 33 para o homem. Então,
tem que ter pelo menos 28 anos e 1 dia de tempo de contribuição no caso da mulher e 33 anos e 1 dia no caso do homem, tá? Se não tem, essa regra já está descartada. Por exemplo, uma pessoa que só tinha 25 anos de contribuição mulher lá na data da reforma, essa regra não é aplicável, tá? Porque tem esse requisito de acesso, de entrada. E além do requisito de acesso à entrada, tem que cumprir o pedágio, que é esse adicional, no caso dessa regra, de 50% do tempo que faltava lá em 13/11/2019 para atingir o mínimo de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Essa regra, a renda mensal, ou seja, o valor do benefício é diferente, tá? Pega-se o salário de benefício, ou seja, a média, e multiplica pelo fator previdenciário. Só lembrando, o fator previdenciário é uma fórmula matemática que leva em consideração idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida do segurado na data em que ele está se aposentando. Então, pega-se esses dados, joga-se nessa fórmula e a pessoa vai ter ali um resultado que vai indicar qual vai ser o percentual do salário de benefício que ela vai receber. Jogando-se os dados, chega-se a 70%, então vai ser 70% de salário de benefício. O fator previdenciário basicamente é o seguinte: quanto mais jovem a pessoa, menor vai ser o valor do benefício, porque vai cair mais no fator previdenciário, ok? Então vamos ver um exemplo dessa regra do pedágio de 50%. Olha aí, a segurada Arlete, em 13/11/2019, ou seja, na data da reforma, tinha 27 anos de tempo de contribuição. Em março de 2023, completou 30 anos e 4 meses de contribuição. Requeriu aposentadoria dia 1º de abril de 2023, analisando o direito em 1º de abril de 2023. Primeira coisa, a gente falou que a regra de acesso é que, na data da reforma, ela tenha mais de 28 anos de tempo de contribuição. Então tá aí, ela está dizendo que em 13/11/2019 tinha 27 anos. Então a regra de acesso não foi atingida, essa regra nem se aplica para essa segurada, tá? Então essa regra do pedágio de 50%, ela vai ser aplicada para quem já estava próximo de completar o tempo em 2019. Esse próximo é a menos de 2 anos, né? Tá ok? Só para registrar. E aqui uma situação em que se aplica. Eu apenas mudei, aumentei o tempo de contribuição dela. Olha só. A segurada Arlete, em 13/11/2019, tinha 28 anos e 1 mês de tempo de contribuição. Em março, completou 31 anos e 5 meses e requereu aposentadoria em 1º de abril de 2023. Aí sim, a gente passa para a análise. A gente viu que exige uma regra de entrada, de acesso, que diz que tem que ter mais de 28 anos de contribuição na data da reforma. Ela tem 28 anos e 1 mês. Então, ok, já implementou a regra de acesso. Carência de 180 meses, ela já tem 31 anos e 5 meses de contribuição. O pedágio, então ela vai ter que cumprir um pedágio. Vamos lembrar, o que é o pedágio? 50% do que faltava para ela atingir o mínimo de 30 anos. Então, o que é isso? O pedágio de 50% dela vai dar 11 meses e 15 dias. Por quê? Porque em 13/11/2019, na data da reforma, faltava para ela 1 ano e 11 meses para chegar em 30 anos de tempo de contribuição. Ela tinha 28 anos e 1 mês, então faltava 1 ano e 11 meses. Então, 1 ano e 11 meses, 50% deste período vai dar 11 meses e 15 dias. Então, para se aposentar nessa regra, ela precisa de ter um tempo de contribuição que vai ser a soma, 30 anos, mais o pedágio, 11 meses e 15 dias. Então, ela precisa de 30 anos, 11 meses e 15 dias. O enunciado mesmo disse que ela tem 31 anos e 5 meses. Então, ela tem além do pedágio, né, do tempo mínimo somado ao pedágio. Então, nessa regra, essa segurada teria sim o direito à aposentadoria com a regra do pedágio de 50%. Perfeito? A regra do pedágio de 100%. Mudou o pedágio, né? Antes era 50%, passou a ser 100%.
E mudou também a regra de acesso. O que eu quero dizer com isso? Continua, então, carência de 180 meses, tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, e a regra de acesso passa a ser uma idade mínima, que é o quê? 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então tem que ter, no mínimo, 57 a mulher, 60 o homem, para entrar nesta regra. E cumprir o pedágio adicional de 100% do que faltava, tá? Lá em 2019, na data da reforma, para se atingir o mínimo de 30 mulheres e 35 homens. E detalhe, essa regra de todas elas é a que tem a melhor renda mensal. Por quê? Porque ela vai ser o valor, o benefício vai ter a renda mensal no valor de 100% do salário de benefício, ou seja, a integralidade da média salarial de julho de 94 até a data da aposentadoria. Perfeito? Vamos ver um exemplo. Olha aí, o segurado Bartolomeu, em 13/11/2019, tinha exatos 33 anos de tempo de contribuição. Em março de 2023, completou 60 anos de idade e tem 36 anos e 4 meses de contribuição. Requereu aposentadoria em 1/4/2023. Então, prestem atenção, ele tinha, em 2019, 33 anos de tempo de contribuição, exatos. E completou, em março de 2023, 60 de idade e 36 anos de contribuição em 4 meses. Requereu aposentadoria em abril, beleza. Analisando o direito dele. O que essa regra exige? Idade mínima de 60 anos na data do requerimento. Ele já tem? Sim, ele completou 60 em março. Carência de 180 meses. Ok. Pedágio de 100%. Tá, 100% de quê? Do que faltava em 2019 para atingir o mínimo. Em 2019, o enunciado disse que ele tinha 33 anos de contribuição. O mínimo era 35, então faltavam 2 anos. O pedágio, então, vai ser de 2 anos, 100% do que faltava. Então, ele vai precisar de ter 35 anos mais o pedágio de 2 anos, 37 anos. Então, no requisito tempo de contribuição, ele tem 36 anos e 4 meses, segundo o enunciado disse. Mas são necessários 37 anos, que é os 35 mais os 2 anos de pedágio. Ou seja, nessa regra, ele ainda não vai ter direito. Por quê? Porque ele não tem os 37 anos de contribuição. Falta para ele ainda 8 meses. Ele teria que esperar mais 8 meses, contribuir por mais 8 meses para se aposentar nessa regra. E eu chamo a atenção que eu coloquei aqui, ó, exatos 33 anos. Por quê? Porque a gente poderia pensar, ele não poderia aposentar na regra do pedágio de 50%? Não. Por quê? Porque a de 50% exige que tenha mais de 33 anos em 2019. Ele precisaria de ter pelo menos 33 anos e 1 dia. Então, se ele não tem, ele não entra na regra dos 50%, tá? Então, são esses detalhes que definem a situação da regra. E aí, lembra que eu falei com você sobre analisar todas as situações em um único caso? Vamos lá. Agora, a gente viu regra por regra de transição. Agora eu vou pegar uma única situação e nós vamos aplicar em todas as regras e vocês vão ver o porquê dessa conclusão aí de não ter direito em umas e ter direito em outras. Então, vamos lá. Imagina que é a sua situação tal e como que você faria. Então, olha aí, um requerimento de aposentadoria em abril de 2023 agora. A situação ou os dados, né, para análise. É um segurado homem, chamei aí de Felipe, ele tem um tempo de contribuição em 2019, na data da reforma, de 34 anos de contribuição. A idade, ele completou 60 anos em março de 2023, ou seja, antes do requerimento da aposentadoria, e ele tem um tempo de contribuição no dia do requerimento já de 37 anos e 4 meses. Tá, então a gente analisou regra por regra, e aí a gente vai então fazer essa análise desse caso para cada uma delas, desde o direito adquirido até as regras pós-reforma, de transição. Então, olha lá, regra de direito adquirido por idade. Ela exigia o quê? Idade de 65 anos para o homem, no mínimo
180 contribuições para carência. Tá, a carência ele tem, porém, ele não tem a idade mínima, porque seria 65, então não teria direito na regra de aposentadoria por idade, direito adquirido. A de tempo de contribuição por direito adquirido exigia o quê? Tempo de contribuição de 35 anos. Ele tinha somente 34, então também não tem direito. Então ele não tem direito nas regras de direito adquirido, vamos para as regras pós-reforma. A regra de transição por idade também não tem, porque a gente já viu que ele não tem a idade para se aposentar por idade. A regra por pontos seria o quê? Um mínimo de 35 anos, ele tem 37, beleza. Carência 180 meses, beleza, mas teria que somar a pontuação dele, né, que é a idade mais tempo de contribuição, chegar na pontuação. Se a gente soma 60 anos com 37 anos aqui, nós vamos chegar em 97 pontos. Em 2023, a pontuação exigida é de 100 pontos para o homem, então também não teria direito na regra por pontos. A regra por idade. A gente viu que a regra por idade em 2023 exige 63 anos, então por mais que ele tenha 37 de contribuição, já é além dos 35, ele não tem 63 anos, então ele não aposenta na regra por idade. Aí a gente passa para as regras por pedágio. Por pedágio, a gente viu que precisa o quê? Carência de 180 meses, ok, ele tem. Tempo de contribuição mínimo de 35 mais pedágio, né? E aí vamos lembrar, então se o pedágio é de 50% do que faltava e ele tinha 34, faltava um ano. Então nessa regra de 50%, o pedágio vai ser de 6 meses. Então ele precisaria de 35 anos e 6 meses. Ele já tem 37,4. Então, tem o tempo de contribuição com pedágio e tem a regra do acesso também nessa regra do pedágio 100% de 33 anos, mais de 33. Ele já tinha 34. Então, ele poderia se aposentar na regra dos 50% e também tem a regra dos 100%, que é o quê? A idade mínima de 60 anos, ele tinha, que é a regra de acesso, carência de 180 meses, ok. Tempo de contribuição de 35 mais pedágio. O pedágio, 1 ano, né? Porque faltava 1 ano para ele chegar em 35. Então ele precisaria de 36 anos. Ele já tem 37 anos e 4 meses. Então ele teria direito, esse cidadão, esse Felipe, teria direito em ambas estas regras, de 100% e de 50%. Então como assim? Como é que fica? Vai ser aplicado para ele a regra mais benéfica. E a mais benéfica certamente vai ser a de 100%. Por quê? Porque ela é 100% do salário de benefício, 100% da média. A de 50% aplica o fator previdenciário. E eu quis encerrar essas regras, trazendo essa situação única, para falar com você sobre, e como é que você mesmo pode analisar a sua situação em relação à aposentadoria no INSS. Hoje, uma ferramenta existente que precisa saber utilizar, e aí ela sabendo utilizar dela, ela é muito boa, é a simulação de aposentadoria que está lá no meu INSS, tá? Você acessando o meu INSS, está lá. Dentro de serviços ou nos mais acessados, você vai achar o simulador de aposentadoria. Clicando nele, você vai poder ver a sua simulação, mas é preciso entender melhor como ela funciona. Então, eu quero falar um pouco sobre essa simulação e o entendimento dela. O que você precisa fazer previamente a essa simulação? Você precisa entender que ela é feita com base nas informações do seu extrato de contribuições do CNIS. Então, primeiro, antes de simular o seu direito, é essencial que você entre no meu INSS, acesse o seu extrato de contribuições do CNIS. O seu extrato, quando você clicar no meu INSS, está aí na tela para vocês verem, você clicando na opção extrato de contribuição CNIS, vai abrir uma tela para você onde vai te dar opções de extrato de relações previdenciárias e remuneração e ano civil. Ano civil é só o último ano. Relações previdenciárias e remunerações é um extrato detalhado que traz os períodos e também as remunerações mês a mês.
E o relações previdenciárias é o que a gente chama de extrato consolidado, simplificado. Ele só vem ali as informações dos períodos de contribuição, das empresas que você trabalhou, data início, data fim, e aí vai. Então, é necessário que você, antes de simular o seu direito, verifique o seu extrato, né, para ver se as informações estão corretas. E aí, como que você verifica? Acessa o seu extrato, você vai ver que nele vai ter todas as informações de identificação do filiado, as suas identificações, suas informações pessoais, e aqui o seu extrato previdenciário, com o seu número de inscrição, os dados da empresa ou o número do benefício, no caso de recebimento de algum benefício por incapacidade. Origem do vínculo é o nome, né, da empresa que você trabalhou e etc. Tipo de vínculo, se era como empregado, contribuinte individual, facultativo, doméstico. E aí vem aqui as datas de início e fim. É muito importante que você, antes de simular, detalhe o seu extrato e verifique essas informações. Por quê? Por exemplo, esse extrato aqui tem alguns vínculos que estão sem data fim, tá vendo? Tem a última remuneração, mas talvez essa data aqui, o fevereiro de 98, não seja a informação correta. Às vezes a data correta está lá na sua carteira de trabalho. Então, é importante que você verifique essas informações e na simulação, quando você acessar para simular, se for necessário fazer algum ajuste, que você o faça. É possível. Aqui, ó, ao acessar a simulação, você clicando lá no tempo de contribuição, vai detalhar para você as empresas e os períodos. Isso são as informações migradas do CNIS. Se for preciso fazer ajustes, você pode alterar as datas, você pode excluir. Eu não trabalhei nessa empresa, isso daqui não é meu, você pode excluir. Ou se tiver algum vínculo, por exemplo, que você trabalhou, às vezes trabalhou em vínculos na década de 70, que está na sua carteira, mas que não está lá no CNIS, você pode vir aqui e incluir esses períodos de vínculo também, tá? Para quê? Para que a sua simulação seja corretamente feita. Tem gente que apenas clica lá em simulação, sem conferir o extrato, e aí o extrato não estando certo, a simulação, evidentemente, também não sairá correta. Então, é necessário que se faça essa conferência do extrato antes de simular. Se fizer qualquer alteração, clica em recalcular, o sistema vai apresentar para você um resumo de direito. Tá vendo? Olha aqui, ó, foi a explicação que a gente fez aqui, é o que a simulação te traz. Nas regras anteriores à reforma, por idade e tempo de contribuição, vem dizendo se tem direito ou não, o que falta. Então, vem todas as informações consolidadas, tanto das regras de direito adquirido, como das regras de transição pós-reforma, tá? Então, você querendo, você pode vir aqui e baixar em PDF essa informação. E aí eu vou colocar na tela uma situação de um PDF, que seria essa situação aí, para vocês verem. Só um minuto. Essa aqui, esse é o layout da simulação de aposentadoria. Ela vem te explicando, né, inicialmente, que isso é apenas uma simulação, que não garante direitos e tal, mas é para que você tenha uma ideia. Então, traz primeiro as duas regras anteriores à reforma, eu vou dar um zoom, tá? Então, regras anteriores à emenda constitucional, direito adquirido, e aí vem da mesma forma, dizendo, ó, a partir dos dados simulados, você não tem direito. E aí vem dizendo, por que não tem direito? Precisaria ter carência de 180 meses, você tem 342. Ok, carência então tem, mas precisaria ter 60 anos de idade. No caso, essa simulação é de uma mulher. A idade é de 48, então não tem direito adquirido por idade. Por tempo de contribuição, precisaria ter 30 anos de contribuição, você só tem 28, então também não tem direito. Aí as regras de transição, a simulação te apresenta da mesma forma, ó, transição por idade, precisaria ter 62 anos de idade, tem apenas 52, e aí traz a informação da tabelinha aqui. A transição por pontos, a tabelinha dos pontos e dizendo, olha, precisaria ter 90 pontos, você tem apenas 83. A transição por idade, precisaria ter 58 anos de idade, sua idade é de 52, então por isso não se aplica.
Aí depois, a transição por pedágio, tá vendo? Ó, essa aqui já está dizendo, você tem direito nessa regra. Por quê? Porque a carência você tem, o tempo, a regra de acesso, de ter pelo menos 28 anos e um dia até a data da reforma, você tem, passa desse quantitativo. Ter pelo menos 30 anos, 10 meses e 13 dias, você tem 31 anos e 7 meses. E, por último, a regra do 100%. Então, está dizendo que nessa regra não tem, por quê? Precisaria de uma idade de 57 e a idade é de 52. Então, fazendo da forma correta, o simulador de aposentadoria te explica e te traz todas as informações que você precisaria para analisar a sua situação, tá? E aí, Lissandra, a gente volta então com o bloco para responder as perguntas aí, e aí você pode mandar as perguntas aí de acordo com o que as pessoas estiverem mandando. Maravilha, Marcos. Muitos elogios à sua explicação. E olha, gente, isso é importante para que a Escola PEP possa continuar realizando esse trabalho. Vamos agora a algumas. José Silva, o INSS deve verificar a existência de direito a melhor benefício em relação às regras de transição atendida após a data de entrada do requerimento. Qual a data de corte para essa verificação? Seria uma DDB, assim, a data de... Me ajuda aqui, Marcos. Data de despacho do benefício. Despacho do benefício, beleza. Olha só, sim, o INSS sempre irá aplicar a regra de a melhor regra para o cidadão, tá? Igual, por exemplo, a situação que eu coloquei ali para a gente exemplificar do segurado Felipe, né? Que a gente fez a análise de todas as 7 regras, foi uma situação onde teria direito em 2 regras, que é a de pedágio de 50% e a de pedágio de 100%. A questão toda qual a melhor regra? A melhor regra é a de maior valor, digamos assim. E aí verifica-se a aplicação da regra da renda mensal e aplica-se, concede-se a melhor para o cidadão. Via de regra, a do pedágio de 100% é melhor por não ter o fator previdenciário. Tá? Mas aplica-se sim. A verificação, a gente não trabalha, não é com a DDB, que é a data de despacho do benefício. A gente trabalha com a DER, que é a data de entrada do requerimento. Na data de entrada do requerimento, qual é a melhor regra? Às vezes pode acontecer na data da entrada do requerimento, o cidadão tinha direito na regra dos 50%, com o fator previdenciário. Ainda não tinha a regra do 100%, mas até o dia da análise do processo, o cidadão já teria direito à regra do 100%. Então, seria uma possibilidade de o servidor do INSS facultar, né, perguntar para o cidadão se ele deseja reafirmar a DER, mudar a data da entrada para uma data posterior, para entrar na regra do 100%, que o valor da aposentadoria é melhor. Mas isso tem que ter a anuência do cidadão. O INSS não pode, de ofício, mudar a data da entrada do requerimento. Ele autorizando, efetivamente, ele perde o pagamento daqueles dias, mas ele entra numa regra melhor, que pode ser a do 100%. Tá bom? Edivaldo pergunta, ele foi desligado da empresa em maio de 2019, o acerto veio em outubro, faltando 3 meses para ele completar os 33 anos de contribuição. O que ele pode fazer a partir de agora, desse período que está faltando? Olha, é uma pergunta um pouco, fica bem em aberto, porque assim, eu chego à conclusão que a pergunta dele, porque se ele está citando 33 anos, eu acredito que seja para efeito de entrar na regra dos 50%, né, que exige um mínimo de 33 anos em um dia. Senão ele efetivamente vai cair só na regra dos 100% de pedágio. Olha, não tem como, tipo assim, fazer alguma coisa para aumentar o tempo e tal. Via de regra, se ele tiver algum período de débito, por exemplo, de uma situação onde ele trabalhou, efetivamente comprova, é necessário que ele requeira ao INSS autorização para pagar algum período de débito. A gente não recomenda que pague por conta própria, tá? Porque pode cair naquela situação que eu já falei, de pagar e não ser contado, para se atingir esses 33 anos em um dia.
Caso não, ele efetivamente não conseguirá entrar na regra dos 50% de pedágio e vai entrar só na regra de 100% mesmo. Entendi. José Silva pergunta como ajustar o CNIS para refletir o tempo convertido, o tempo de especial? Olha, na realidade não é um ajuste do CNIS, tá? O tempo especial seria a insalubridade, né? A conversão de tempo. Seria uma situação tipo assim, para a gente traduzir que fique fácil. A pessoa que trabalhou, por exemplo, numa atividade especial sujeita a condições especiais. Exemplo, um forneiro, uma pessoa que trabalha em alto forno, sujeito ali a calor, né? É um agente nocivo. Ele tem que requerer uma aposentadoria, fazer um requerimento de benefício, no caso de uma aposentadoria, apresentar a documentação de comprovação da atividade especial, ou seja, o PPP, Perfil Profissional Previdenciário, para fins de análise pela perícia médica do INSS, para ver se enquadra ou não como especial. E aí esse período ele é acrescentado de 40%, no caso do homem, em relação ao tempo comum. Então, é o que a gente fala de transformação de tempo especial em tempo comum. Tá? Isso faz com que o tempo aumente. Agora, isso é feito dentro de um processo de benefício, não é um processo do CNIS, não é um ajuste feito no sistema de benefício do INSS e que fica registrado. Uma vez analisado, dali para frente vai migrar sempre essa análise. Bom, diante dessa questão que envolve benefício por incapacidade, depois de mais de 15 anos em auxílio-doença, o George pergunta, esse tempo é convertido para aposentadoria? Olha só, aí a gente tem algumas regras e a gente tem questões também de ação civil pública e tudo. O tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de benefício será contado, tá? Então, por exemplo, se a pessoa ficou durante um tempo em benefício por incapacidade, isso vai contar como tempo de contribuição perfeitamente. Dúvidas também aqui sobre CNIS, contribuição mínima. No caso da Marlúcia, ela contribuiu no código 1929, mudou agora para o código 1163 e ela quer fazer a complementação pedida ao INSS. E até o momento não recebeu nenhuma resposta. Quais as mudanças que ela deve fazer? Tá, olha só, a pessoa que contribui com alíquotas reduzidas, que a gente fala, porque é importante que as pessoas entendam. Existe a contribuição padrão, que é a de 20%, no caso do contribuinte individual, o autônomo, o facultativo, essa conta para qualquer tipo de benefício, certidão de tempo e etc. E existem as contribuições em valores reduzidos, que seria a contribuição de 11% ou 5%. Ela cita o código 1929 e 1163. O 1929 é o facultativo baixa renda, é a famosa que as pessoas chamam de dona de casa, né? Que é os 5%. E o 1163 é a contribuição sobre 11%, que é o autônomo de 11%, a alíquota reduzida sobre um salário mínimo. A pessoa que desejar complementar essa contribuição, seja essa 1929 de 5%, passar para a alíquota de 11 ou para a alíquota de 20, assim como a 1163, que já é de 11%, se quiser complementar para de 20, ela tem que fazer um requerimento, esse requerimento pode ser feito via Central 135, tá, de complementação das contribuições. Aí ela faz a solicitação, fala quais os períodos que ela quer complementar, e vai ser feita uma análise por um servidor do INSS, emitida a guia, essa guia encaminhada via e-mail, tal, vai constar lá no meu INSS, para que a pessoa possa fazer a complementação. Bom, temos duas perguntas sobre dona de casa. Denise quer saber, uma mulher que nunca contribuiu, pode pagar 15 anos de uma vez só? E a mesma questão aqui para o Adailton, a mãe dele já tem 80 anos e nunca contribuiu. Vale a pena ainda fazer esse pagamento, Marcos? Olha só,
A questão do, posso pagar 15 anos de uma vez só? Não, não pode, tá? A contribuição, ela é dentro do seu tempo próprio. Não tem como falar, eu quero hoje pagar os últimos 15 anos para aposentar. Não, não é possível, porque a gente tem a questão da carência e o pagamento atrasado não vai contar para carência. Então, mesmo que a pessoa pague, ela não vai ter o requisito. Por isso é muito importante quando a gente fala em, a pessoa tem que observar para que o primeiro pagamento, principalmente o primeiro pagamento, seja feito em época própria, em dia, né, para que ele seja regularmente contado, tanto como tempo de contribuição, como carência, tá? Então, não é possível esse pagamento de uma vez dos 15 anos. E a outra pergunta, qual foi? Você falou? É a mãe dele, que já tem 80 anos, e ele se quer compensa. saber se vale a pena, se compensa. Olha, isso é um juízo de valor, digamos assim, né? Porque, por exemplo, ela já tem 80 anos. Ela, para começar a pagar para se aposentar, ela vai precisar de 15 anos de contribuição, né? De 180 meses para carência, 15 anos de contribuição. Então, se ela começar aos 80, ela vai completar esse requisito aos 95. Aí é uma situação de juízo de valor que a pessoa precisa fazer para ver se compensa ou não, tá? Lembrando que existe, né, não é o objeto da live, mas existe o benefício ao idoso da assistência social, que é uma possibilidade de se verificar, no caso da mãe dele, né, se enquadra ou não. É uma possibilidade que a gente orienta a buscar informações, por exemplo, na rede de assistência social, no CRAS do município, para ver a situação dessa idosa, se ela enquadraria ou não, por exemplo, num benefício assistencial ao idoso. Entendi. Isso já contempla a Tereza, porque ela é pensionista, trabalhou 8 anos em um banco, mas não contribuiu após esse desligamento, e ela já tem 66 anos. O que eu faço? Ela pergunta. Ela é pensionista, então ela recebe pensão, por exemplo, provavelmente do falecido marido ou coisa assim, companheiro, e aí ela está dizendo que tem 66 anos de idade, trabalhou em um banco, tá? Então esse tempo que ela trabalhou no banco é contado, tá? Como tempo. E aí ela tem que ver quanto tempo falta para se chegar aos 15 anos, aos 180 meses de carência, e continuar contribuindo para que, quando implemente esse requisito, ela possa se aposentar, porque ela já vai ter a idade e, completando os 15 anos de contribuição, 180 meses de carência, ela poderia se aposentar. E aí vem uma situação também que as pessoas têm muita dúvida, né? Mas eu posso ter aposentadoria e pensão? Pode. Uma coisa não interfere na outra, tá? Pós-reforma, a gente tem uma regra, no caso de benefícios de valores acima do salário mínimo, de uma redução do valor do menor benefício, mas é uma situação bem específica que teria que ser analisada, mas é possível sim. Bom, aqui ele está como pentagrama gerencial, uma pessoa que teve a aposentadoria deferida em junho de 2020, mas ele só saiu em 2023 e contribuiu normalmente até esse resultado. Esses valores recolhidos podem ser restituídos, Marcos? Não, não existe restituição, tá? Porque a contribuição para a Seguridade Social, as pessoas precisam entender que a contribuição paga ao INSS, ela é para a Seguridade Social. E o sistema de Seguridade Social brasileiro, ele é um sistema solidário. As pessoas que exercem uma atividade remunerada, sendo ou não já aposentadas, elas têm que contribuir. Tá? Então, uma pessoa que se aposenta e continua trabalhando, por exemplo, de carteira assinada, ela não tem opção de não contribuir por já ser aposentada. Ela efetivamente contribui porque ela está de maneira solidária contribuindo com o sistema de seguridade social do país. Tá? Então, ela não tem como reaver esses valores, tá? O reaver valores é só se, por exemplo, uma pessoa pagar acima do teto máximo. E aí essa é uma contribuição que não era devida, porque a pessoa só paga até o teto. A contribuição da pessoa é limitada ao teto. Aí ela poderia sim solicitar um reembolso, uma restituição do excedente. Mas se não é o caso, não cabe reembolso. Marcos, Liliane pergunta, em relação à aposentadoria de professor, as regras que você explicou também se aplicam?
Olha, a de professor, ela com a regra de transição, a gente tem uma mudança, tá? E aí, assim, eu até sugiro que a gente faça uma live, Lissandra, específica para tratar dessas aposentadorias de regras específicas. Quando eu digo isso, é o quê? A aposentadoria do professor, a aposentadoria especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e por idade, e aposentadoria por invalidez, porque são regras que não estão ligadas à questão de tempo de contribuição e idade, mas sim de situações específicas. O professor com o requisito magistério, a especial com o agente especial, da pessoa com deficiência, a análise da deficiência, porque nessa live a gente trabalhou só as regras gerais, né, da aposentadoria comum, sem ser desse público. Mas a do professor, sim, ela teve também mudanças de regra com a reforma, que a pessoa tem sim que buscar orientação, porque antes era bem mais simples, era um tempo como professor e não tinha um requisito atrelado de idade, e hoje isso mudou, tá? Então ela teve mudança sim. Algumas dúvidas sobre o MEI, microempreendedor individual. A Solange recolhe 5% e ela quer saber se quiser complementar com o código 1910, 15% a mais, quanto tempo deverá recolher para complementar um pouco a mais e assim se aposentar com um salário acima do mínimo? Olha, essa questão é uma situação que as pessoas precisam realmente avaliar, tá? Muita gente pergunta, quanto tempo eu preciso pagar para aposentar com mais de um salário? Olha, ainda mais no caso dela, que é complementação. A gente viu que o valor do benefício hoje, ele leva em consideração uma média, desde 94, né, de 100% dos salários, e sobre essa média, ainda vai se aplicar o percentual, de acordo com a regra aplicável. Então, não é simplesmente, eu aumentando a minha complementação, eu pagando um valor a mais nos últimos anos que me falta para aposentar, vai melhorar minha aposentadoria? Não vai e tal. Tem que fazer cálculo para verificar, porque pode ser que, na situação dessa pessoa, o cálculo dela, mesmo aumentando as contribuições nos últimos meses, o salário vá ser salário mínimo por conta das regras de cálculo. Tá? Então, não tem como a gente, numa fórmula mágica, dizer, olha, aumenta no último ano, ou 2 anos, 3 anos, que vai melhorar. Isso tem que ser muito bem analisado. A gente dizer que ela aumentando vai melhorar, olha, é média. Aumentando a média, a tendência é melhorar o benefício, mas tem as regras de aplicação da renda mensal. Então, a gente tem que ser prudente ao dizer que, olha, se você pagar, vai aumentar. Pode ser que não. Tem que analisar caso a caso, sabe, Lissandra? Marcos, Isabel pergunta como ficam as pessoas privadas de liberdade. Elas podem também contribuir com a Previdência? Sim, o segurado recluso, né, aquele que está em regime fechado, ele pode contribuir como facultativo, tá? Na categoria de facultativo. Facultativo é todo aquele que não exerce uma atividade remunerada que o vincule obrigatoriamente à Previdência. Então, se ele está preso em regime fechado, sem uma atividade remunerada, ele pode contribuir sim como segurado facultativo, tá? E ele pode aí computar esse período da reclusão como tempo de contribuição, caso ele pague efetivamente. Roberto fala que ele trabalhou 18 anos no transporte coletivo como motorista, de 92 até 2004, e trabalha hoje no serviço administrativo. Ele quer saber se esse tempo que ele tem de perigosidade, deve ser periculosidade. Da empresa de coletivo, esse tempo vai contar para a aposentadoria dele? Olha, aí a gente cai na questão da atividade especial, né? Então, isso depende de prova documental. A gente afirmar que vai ou não contar sem analisar documentos no mínimo, temerário, tá? Por que eu digo isso? A gente tem situações, eu vou só te dar um exemplo, tá? Eu vou pegar uma situação bem comum, que eu utilizo até em sala de aula para explicar, de insalubridade. Um tratorista, desse pessoal que trabalha, por exemplo, fazendo rodovia, e aí eles ficam ali debaixo de sol, aquela barulhada do trator, trepidação e tudo, e aí essa pessoa recebe insalubridade
e ela tem, sim, um agente nocivo envolvido no trabalho, que é o calor, o ruído, tudo isso é agente nocivo. Só que, então quer dizer que 100% de certeza que vai ser considerado especial? Não, não dá para afirmar. Por quê? Porque a gente tem que analisar a documentação que a empresa vai mandar, que é o PPP, dizendo qual era a atividade dessa pessoa, o que ela fazia, se tinha agente nocivo e, detalhe, se existia ali equipamento de proteção coletiva ou individual, que atenua ou elimina, reduz o agente nocivo. Por que eu dei o exemplo desse tratorista? Às vezes a gente pensa, esse tratorista é especial. Não necessariamente. Por quê? Porque pode acontecer às vezes, esse trator é um trator já equipado com sistema de blindagem para ruído, ou seja, não entra ruído dentro da cabine onde a pessoa está, não entra calor, porque tem ar-condicionado. Então, a empresa comprou um equipamento que eliminou o agente nocivo do trabalho. Então, quer dizer que essa pessoa, por mais que receba a insalubridade, essa pessoa pode não ter a sua atividade reconhecida como especial, tendo em vista o equipamento de proteção. Você entendeu? Então, assim, não dá para a gente dizer que no caso dele, como motorista, vai ser enquadrado e tal, sem ver os documentos que ele tem, tá? Então, essa questão é sempre a gente orienta, olha, requeira a aposentadoria, apresente o seu PPP, a sua documentação para análise pelo INSS. Bom, o Givaldo diz que consultou a GFIP, né, ele deve ter consultado o extrato do CNIS, e consta que no ano 2000 não houve lançamento, não houve contribuição para o INSS. O INSS pode negar a aposentadoria dele caso o CNIS não esteja adequado com essas contribuições? Olha só, o CNIS é prova plena. Quando ele está totalmente ok, sem marcas de indicadores de pendência, de irregularidades, ok, ele é prova plena, nem precisa apresentar documentos. Quando a pessoa tem algo que ela quer comprovar que não está no CNIS e ela tem documentos válidos, e aí tem uma série de documentos que a legislação permite, carteira de trabalho, contrato de trabalho, livro de registro de empregado, vários documentos, aí tem que pegar toda a listagem, verificar os documentos passíveis, para comprovar tanto o vínculo como remuneração. Ele comprovando com esses documentos contemporâneos, isso é contado em benefício para ele, independentemente de constar no CNIS ou não, tá? O direito do cidadão, ele é garantido com base nos documentos apresentados, independente do pagamento pela empresa. O pagamento não necessariamente é que gera o direito. O que gera o direito é a comprovação da atividade, do recebimento da remuneração. Então, se devidamente comprovado com documentos, por mais que não esteja no CNIS, isso pode sim ser considerado no benefício. O Célio diz que foi demitido, entrou na Justiça Trabalhista, ganhou a ação e foram recolhidos pela empresa os valores do INSS. E ele quer saber se esses valores eles já vão automaticamente para o cálculo para contar com o tempo dele para a aposentadoria. Olha só, a ação trabalhista tem um tratamento particular, tá? Não é simplesmente o fato de se ter uma ação trabalhista reconhecida na Justiça do Trabalho, algum vínculo, algum período, remuneração, que isso vá ser considerado, tá? A ação trabalhista para reconhecimento de vínculo exige que a pessoa tenha prova contemporânea realmente de que trabalhou naquele período, tá? O que seria isso? O fulano entrou na justiça, comprovou, fez lá a audiência e tal, e aí ele está apresentando para o INSS a sentença trabalhista, transitada em julgado, tudo ok. O INSS vai pedir que ele apresente algum documento contemporâneo dessa relação de trabalho, ou seja, se ele está alegando que trabalhou de 2000 a 2005, numa ação trabalhista que ele moveu posteriormente, tudo, só a ação trabalhista para fins de reconhecimento de vínculo não é aceita no INSS. Ele tem que ter algum documento deste período de 2000 a 2005 contemporâneo, ou seja, da época, não um documento fabricado posteriormente, para comprovar essa efetiva prestação de serviço. Por que isso é necessário? Para evitar problemas de
vínculos falsos, por exemplo, de uma pessoa que entra na justiça, tal, para conseguir um determinado vínculo e tal, para aposentar alguém. Então, exige-se esse documento para fins da comprovação contemporânea da prestação da atividade, tá? Bom, temos duas perguntas sobre BPC e que a pessoa contribui. A Marlúcia diz que recebe um BPC, mas vem contribuindo ao longo dos últimos 13 anos e já completou a idade de 62 anos. Ela pode requerer uma aposentadoria por idade ao completar a carência de 180 contribuições? A mesma pergunta vem aqui com a Sueli. Ela fala que a pessoa tem 65 anos, tem 13 de contribuição, não trabalha desde 2018, recebe BPC e se pode pagar como contribuinte individual. Tá. Duas situações aí muito importantes, tá? A pessoa, por receber BPC, não quer dizer que ela não possa pagar. Só que quem recebe BPC paga na alíquota como facultativo, né? Porque o BPC, o requerente de BPC não pode ter atividade remunerada própria. Ele teria que pagar aí como segurado facultativo, tá? Então, daí eu já elimino a pergunta final, que é, eu posso pagar como autônomo? Não. Aí tem que pagar como facultativo. Pode ter direito à aposentadoria? Não pode acumular o BPC com a aposentadoria, tá? Aí, por exemplo, quando as pessoas completarem os requisitos, ou seja, o tempo de contribuição, no caso da mulher, 15 anos de contribuição, 180 meses para carência, e a idade mínima, ela pode requerer a aposentadoria por idade urbana e a cessação do BPC que ela recebe, tá? Ela não vai poder acumular. A diferença é o quê? A aposentadoria por idade tem 13º, o BPC não tem. A aposentadoria por idade deixa direito à pensão por morte, o BPC não deixa. Então, assim, tem toda essa situação, mas é possível, sim, é possível, tanto o recolhimento da contribuição facultativa, como também a concessão da aposentadoria, se tiver os requisitos necessários. Marcos, tem uma empregada doméstica, um caso aqui, que ela já tem 62 anos, mas não tem a carência mínima de 180 meses de contribuição. Ela tem uma carteira assinada com mais de 15 anos de contrato, mas está em aberto. Qual a solução para ela conseguir se aposentar por idade? Olha, o em aberto, acredito que seja porque tem algum período de débito, alguma coisa. A gente teria que, assim, para dar uma resposta com exatidão, ter maiores detalhes, tá? Se ela tem algum período em aberto de débito, tudo, a orientação que a gente dá é de que ela requeira e solicite, pode fazer um papelzinho escrito ali, tirar uma foto mesmo, e aí é legal a gente falar sobre o requerimento também, a forma de requerer, Alessandra, no final, para que seja analisado essa possibilidade de pagamento de algum período de débito para completar os 180 meses ou os 15 anos de tempo de contribuição, tá? A orientação essa questão de pagamento de períodos passados, a pessoa nunca pagar por conta própria, ela solicitar a análise e a anuência do INSS para efetuar o pagamento e até mesmo que o INSS gere a guia para que ela faça esse pagamento, porque dependendo da situação, se é um período, por exemplo, anterior a 5 anos, somente o INSS consegue gerar essa guia, a pessoa não consegue gerar via site, não, tá? Então, assim, a orientação para esse caso seria realmente de requerer, para ser analisado corretamente os documentos e verificar qual que é a providência cabível. O que a gente observa é que para se conseguir essa tão sonhada aposentadoria, é preciso fazer um planejamento previdenciário. Qual deve ser o valor de contribuição, Marcos, para se obter um maior valor na aposentadoria, no caso até o teto do INSS? Olha, com essa questão, principalmente agora, da regra pós-reforma, né, que agora já passaram-se 3 anos da reforma, então, assim, a gente já está numa situação onde a maioria das pessoas já está na regra pós-reforma, é raro uma situação de direito adquirido prévio à reforma. A gente viu que o cálculo leva em consideração uma média de todo o período de 94 em diante. Então, para a pessoa ter uma aposentadoria, por exemplo, no teto, ela tem que ter a contribuição no teto todo o período, pois é média.
né? Então, se ela quer uma aposentadoria mais alta, ela tem que manter as contribuições altas durante toda a sua vida contributiva, porque é média. E o detalhe, para se aposentar com o total da sua média, ela precisa ter um tempo de contribuição grande para se atingir aquela questão dos 60% mais 2% ao ano, para chegar no 100%, ela precisa ter um tempo de contribuição alto. Então, assim, se a pessoa vai se aposentar só com 20 anos de contribuição, 25, 30, na nova regra, a gente viu que o percentual também vai cair. Então, por mais que a média seja alta, se o tempo de contribuição for pequeno, o valor do benefício também vai ter queda. Então, é realmente um planejamento. Previdência, o próprio nome já explica, é prever, é ver antes o que eu quero lá na frente. Porque tem muita gente que, faltando 1, 2, 5 anos, fala assim, eu quero ver para minha aposentadoria melhorar. Olha, teria sido mais fácil se tivesse olhado lá atrás, se tivesse feito esse planejamento lá atrás. Então, é importante criar a cultura do planejamento previdenciário, para que as pessoas possam realmente usufruir de uma aposentadoria melhor no futuro. Bom, nós já estamos com mais de 1h30 de live. Essa live vai ficar gravada, você pode rever sempre que quiser. E quer saber mais? Visite o site gov.br/INSS. Também nós temos o aplicativo Meu INSS, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. E, é claro, a central telefônica 135. Acompanhe também o INSS nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube. Também temos a Escola PEP, que é a escola virtual do Programa de Educação Previdenciária, que oferece cursos gratuitos sobre Previdência Social. Acesse escolapep.inss.gov.br e confira. Lá tem sempre cursos disponíveis, tutoriais e podcast. A próxima live, gente, será no dia 10 de maio, com o tema Desmistificando o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquele documento que contém todas as informações sobre vínculos e remunerações. Marcos, suas considerações finais. Olha só, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nessa live do INSS, trazendo informação correta e concisa para toda a população aí que tem o interesse, e desejar que as pessoas busquem a informação nos canais corretos e possam, com isso, ter o conhecimento necessário para, por si só, fazer os seus requerimentos, analisar a sua situação e buscando sempre a orientação formal do INSS em primeiro lugar. Tá? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Encerramos agora a transmissão de hoje. Fique atento, em breve estaremos aqui novamente com outros temas sobre o INSS. Obrigada, Marcos, a você pela companhia e até breve.